Olá, irmãs. Boa noite. Esse ano, o Ministério de Mulheres da Igreja Congregacional vai estudar 2 livros, ambos da Jane Wilkin, da editora Fiel, e os 2 tratam sobre os atributos de Deus. Então, o primeiro, Incomparável, vai falar de 10 atributos que Deus tem e que Ele não divide conosco, são só dele. E o segundo, Renovadas, vai falar de 10 atributos de Deus que Ele quer que tenhamos no nosso caráter também de filhas de Deus. E vai ser maravilhoso, vem com a gente. Por que a gente está estudando sobre Deus? Porque aquilo que nós pensamos sobre Deus, já disse Tozer, é a coisa mais influente a nosso respeito. Dita como eu lido comigo mesmo, como eu vou me portar nessa vida, depende da maneira como eu enxergo o divino. O Salmo 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ser sábio, o comecinho da sabedoria está em temer ao Senhor. E que Senhor é esse? Como eu vou temer um Senhor que eu não conheço? Ele é o Pai nosso, acessível, mas que está nos céus, que habita entre os querubins e que é cheio de majestade. A gente não pode perder isso de vista. Quando a gente perde de vista a majestade de Deus, a gente vai colocar outra coisa nesse trono, né? Com certeza. E saber quem Deus é muda a maneira como eu vivo a minha vida, muda o meu entendimento sobre o para que eu vivo, por que eu vivo, o que eu devo fazer na minha vida, o que é. Irmãs, somente Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, soberano. Atributos de Deus que nós não temos, nem se quisermos. Ele não divide conosco, são dele. E somente Deus é e quer que eu seja santo, amoroso, justo, bom, misericordioso, gracioso, paciente, Deus é muito paciente, né? Fiel, verdadeiro, sábio, características maravilhosas de Deus, que Ele espera que isso seja visto em nós também, nas suas filhas. E é isso que a gente vai estudar esse ano. E para começar, nós vamos ver os primeiros, Deus infinito e Deus santo. Deus infinito e Deus santo. Só para deixar claro, minhas queridas, falar sobre Deus é algo que vai além de qualquer sabedoria humana, de qualquer estudo profundo, e a Jane Wilkin, a nossa autora, ela é bem estudiosa, mas ela mesmo admite isso. É falar sobre Deus naquilo que Ele decidiu expor dele para nós. É limitado e ainda assim é grande demais. É grande demais. Demais. O primeiro atributo incomunicável de Deus, Ele não divide conosco, é que Ele é infinito. Deus não tem uma certidão de nascimento como a gente tem. E isso já mostra para nós o quanto nós não somos infinitas, né? Todas nós temos uma de nascimento e vamos ter uma de óbito. Deus não. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Deus é infinito nos seus limites também, Ele não é restrito. Ele desafia todos os sistemas de medidas. Quem mede o tamanho de Deus? Quem mede a força de Deus? Quem mede Deus? Deus não cabe numa fita métrica. Mas nós, humanos, nós amamos medir. Nós medimos calorias, nós medimos o tamanho das crianças, nós medimos as pessoas. Nós amamos medir as pessoas pelo olho, pela primeira impressão. Que horrível, irmãs. Que horrível. Nós somos tolas, arrogantes, porque medimos as pessoas. E Deus não. Deus, para começar, Ele é um enigma, porque Ele é uma trindade. Como entender isso? É um Deus infinito, né? Imensurável, incontrolável, completamente ilimitado. E Jó, no livro de Jó, capítulo 11, do versículo 7 a 9, o amigo dele, Zofar, fala assim: você consegue desvendar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. O que é que você pode fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você pode saber? O seu comprimento é maior que a terra e o mar.
Davi, no Salmo 145:3, também fala: grande é o Senhor, a sua grandeza é insondável. E ao mesmo tempo em que nada mede Deus, a Bíblia fala que Deus mede todas as coisas. Isaías 40 fala: quem mediu as águas na concha das suas mãos? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Olha o tamanho dessa grandeza. Quem calculou o peso da terra ou pesou os montes numa balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como seu conselheiro? Nada, nada. Então, Deus mede tudo e nada mede Deus. Nada mede Deus. Mas nós queremos ser ilimitadas. Nós não queremos limites impostos, nós desafiamos limites, nós queremos sempre quebrar barreiras e carregamos essa ideia dentro de nós de que muitos nãos de Deus são limitações ruins para nós. Deus não quer que eu desenvolva, Deus não quer que eu faça algo prazeroso. Nós não enxergamos a bondade de Deus nos limites. Como Eva, não queremos todas as árvores permitidas do jardim. Nós queremos a única que não pode. Nós queremos ser Deus. Não basta ser imagem e semelhança de Deus, porque lembram que Eva já era imagem e semelhança de Deus? Não, ela quis ser como Deus, ela quis ser Deus, como a gente também. Quantas pessoas gastam seu dia buscando uma forma de ter amor ilimitado? Ninguém. Mas quantas pessoas gastam sua vida procurando uma forma de poder ilimitado? Nós queremos ser o que só Deus pode ser. Queremos ver o ilimitado, ver o infinito também nas pessoas que nos cercam. E é por isso que a gente se decepciona. Porque a amiga, ou o marido, ou o pastor, completamente confiável, um dia vão demonstrar falhas. Vão demonstrar que não são plenamente confiáveis, porque nós exigimos que os outros sejam aquilo que só Deus é. Infinito, plenamente confiável. Plenamente confiável. As pessoas são limitadas, elas vão falhar. Elas vão falhar. Nós também vamos falhar. Os nossos limites nos ensinam o temor do Senhor. Reconhecer o limite da nossa força nos leva a Deus, que é todo cheio de força, sem limites. E nós precisamos aprender e medir como Deus mede e conta. Ele ama sem limites e eu tenho que aprender, né? O novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. E que tamanho foi esse amor? Foi sem limites. Sem limites. Deus é infinito. Nós não. Mas tem o primeiro atributo comunicável, santo. Deus é totalmente santo. E esse atributo ele quis comunicar conosco. E há um provérbio romano que diz que a repetição é a mãe do aprendizado. E quando a Bíblia repete muito uma coisa, é porque eu preciso prestar atenção nela. Por que está repetindo tanto? Segundo a lei da repetição, a Bíblia quer que o nosso primeiro pensamento em relação a Deus seja que Ele é santo. Santo. Quando a Bíblia se refere à santidade de Deus, a Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. Essa santidade é uma excelência moral, é uma completa pureza de caráter. Ele é totalmente sagrado. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa, não é corrompida, não é contaminada. A palavra santo aparece quase 700 vezes na Bíblia. É muita coisa, né? É muita coisa. Êxodo 15 fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, santo. 1 Samuel 2:2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, rocha alguma. Como o nosso Deus, não há. Apocalipse 4:8 diz que dia e noite os anjos repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Nenhuma vez nas Escrituras os atributos de Deus são repetidos 3 vezes. Somente santo. A Bíblia não fala que ele é amor, 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 justo, 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 embora ele seja, mas toda vez que vai falar santo, fala que ele é santo, santo, santo. Ele é totalmente santo.
totalmente santo. E às vezes a gente prefere reforçar o amor de Deus, porque o amor dá essa sensação de acolhimento. Mas a Bíblia quis reforçar que ele é santo. E aí, para se achegar a um Deus santo, eu preciso purificar o meu coração, purificar as minhas mãos, eu preciso que a minha vida seja uma constante busca por um viver santo. Não é um viver que nunca vai falhar, mas é um viver consagrado, é o viver de quem busca o Senhor num compromisso diário, de cumprir a vontade de Deus, de andar segundo os ensinos da palavra de Deus. Vai cair? Vai. A gente vai tropeçar? Vai. Mas aí a gente se arrepende, volta ao Senhor e segue na busca da santidade. Nós precisamos refletir a santidade de Deus. Nós somos salvas da depravação do pecado, mas a gente não para por aí. Não é tirar o pecado da nossa vida porque fomos salvos, beleza. E agora? A gente se reveste de uma nova vida, uma vida que busca a santidade. Levíticos 20 fala assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e separei vocês dentre os povos para serem meus. Entende a ideia? Separado, chamado para ser diferente, chamado para ser santo como ele é. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E ele repete Levítico, né? Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Jesus também, no Sermão do Monte, vai e fala a mesma coisa, Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Toda a Bíblia, em cada canto, repetindo o mesmo convite: sejam santos, porque Ele é santo. Isso significa que a gente precisa aprender a pensar, a falar e a agir como Cristo. Toda hora, todos os dias, todas as circunstâncias da vida, precisamos. Me desculpe. Meios de santificação na vida prática, como que a gente faz isso funcionar? A gente precisa aprender o que é que Deus espera de nós. A gente aprende lendo a palavra de Deus, sabendo como é que age o Deus que me salvou e que espera que eu faça como Ele faz. Como é? Salmo 119:9. De que maneira poderá o homem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Leitura da Bíblia. Fé, oração. A gente precisa estar em comunhão com Deus. Não existe crescimento em santidade longe da disciplina. Palavra de Deus, oração, fé e obediência. Então a gente aprende na palavra, a gente pede a ajuda do Senhor pela oração e com fé a gente obedece. Obedece com fé, com a ajuda do Espírito Santo, é uma vida próxima do Senhor, próxima do Senhor. E esse é o ponto de partida da nossa caminhada juntas nesses livros. Encerro aqui com vocês esse primeiro atributo. O comunicável, Deus é infinito. E o incomunicável, Deus é infinito. E o comunicável, Deus é santo. Que nós sejamos santas como Ele é. E que nós reconheçamos os nossos limites. E isso nos leve na dependência do Senhor a buscá-lo sempre mais. Certo? E vamos seguir juntas até o final. Tem muita coisa boa para a gente ver. Muita coisa boa. E aprender sobre o Senhor abre as nossas visões desse mundo, alinha o nosso foco para aquilo que realmente importa. Vamos juntas? Um abraço para vocês e até a próxima.